Olá, hoje um domingo à noite, eu sou Aguinaldo Oliveira, este é o Café Corporativo e hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho a respeito de 3 indagações que eu recebi por e-mail, por Facebook essa semana. Foram 3 mensagens de 3 pessoas diferentes, uma da Flávia de Curitiba, que conta que abriu um restaurante na cidade dela há 6 meses, que fez tudo muito bonito, gastou bastante dinheiro na reforma, a comida é muito boa, o restaurante está sempre cheio, nos últimos 2 meses tem sido sempre lotado, mas ela não vê a cor do dinheiro, nem para amenizar o investimento. Então nós vamos falar um pouquinho sobre a mensagem da Flávia, vamos falar também sobre a mensagem do Amadeu, nosso vizinho aqui de Jundiaí. Não dizem que bairro mora, mas está bem próximo de nós aqui. Pergunta, por que empresas fecham contratos com valores altíssimos e ainda continuam quebrando? Então também é um assunto interessante para a gente bater um papo aqui no Café Corporativo. E o Arthur, de Santa Catarina, Balneário Camboriú, diz que tem uma empresa de portas e janelas. Diz preferir perder o cliente a vender barato. E pergunta quanto verdadeiramente ele deve colocar de lucro em cima daquilo que ele compra do material e assim por diante. Bom, vamos para a nossa vinheta de abertura. Daqui a pouco eu venho com as minhas respostas, com a minha opinião, mas no final eu quero dar uma dica muito importante de uma experiência que eu tenho e que a gente tem que tomar cuidado para não acontecer conosco. Vamos lá, até daqui a pouco. Vamos lá, estamos nós aqui novamente, vamos falar com a Flávia, com o Amadeu e com o Arthur. Primeira coisa que eu tenho para dizer para vocês é que é um erro pensar que quando a gente abre uma empresa, um restaurante, uma loja, uma prestação de serviço, seja lá o que for, basta fazermos uma sede muito bonita, com móveis bonitos, com um bom gosto na decoração e achar que isso só vai resolver o problema. Não é assim. Nós precisamos invariavelmente ter uma boa estratégia de venda. E o que a maioria das pessoas não faz é isso. Porque a maioria dos empreendedores ainda não tem o hábito de buscar orientações de fazer um plano de negócios. O Sebrae faz isso muito bem, mas a maioria das pessoas não vai buscar orientação, simplesmente abre uma empresa pelo seu próprio instinto. Então, vai abrir um restaurante, uma loja, no meu caso, como uma escola, o que o cara faz? Vai lá, bota um negócio maravilhoso lá, um layout fantástico, gasta uma grana na reforma, contrata profissionais, prestadores de serviço com experiência, tudo, mas ele esquece de saber vender. E se você não consegue colocar um cliente dentro da sua empresa para de fato consumir, não adianta você fazer a melhor comida do restaurante, não adianta você ter o melhor produto na loja ou a melhor prestação de serviço, porque se ninguém consumir, não adianta nada, você não vai ter lucro. Agora, no caso da Flávia, inclusive, ela diz o contrário, ela diz que o restaurante ultimamente tem estado muito cheio. Então, eu quero fazer um alerta à Flávia, embora eu não esteja lá, não vi o que aconteceu, mas às vezes você está vendendo barato. Às vezes, para atrair essa galera que você diz que atraiu, você está vendendo barato. E quando a gente vende muito barato, muitas vezes a gente vende com prejuízo. Porque quando você diminui muito a sua margem de lucro, você precisa vender bastante mesmo para poder fazer o lucro na quantidade. E às vezes essa conta não está batendo, então teria que fazer um plano de negócios também. E quando você vende com prejuízo, quanto mais vender, mais prejuízo você vai ter. Então isso vale aqui para o Amadeu. Por isso que muitas empresas têm contratos altíssimos, mas quebram, porque esse contrato ele pode ser super alto na sua receita e continua dando prejuízo, né? Porque o custo de operação desse contrato é maior. Inclusive,
É uma das coisas que eu anotei aqui para dizer para vocês. Faturamento é uma coisa, lucro é outra coisa completamente diferente. Faturamento é tudo aquilo que a sua empresa recebe, é tudo que ela emite de nota fiscal e, consequentemente, emite fatura. Todo o dinheiro que entra na sua empresa é faturamento, mas nem todo o dinheiro que entra é lucro, porque parte desse dinheiro do seu faturamento você precisa repor seu estoque, pagar seus funcionários, pagar aluguel, enfim, investir na sua estrutura e ter, obviamente, um capital de giro. Então, nem todo faturamento, aliás, impossível todo o seu faturamento ser lucro, né? Mas, Amadeu, tem uma coisa também interessante. Esses dias atrás eu conversando com um amigo meu advogado, e ele contando que fechou um contrato com valores bem altos e colocou uma margem de lucro mínima ou quase nenhuma. Periga, inclusive, esse contrato sai no vermelho. E aí se pergunta para ele, mas por que então que você fechou esse contrato? Porque ele falou isso, esta é a porta de entrada que eu tenho para prestar serviço para aquele cliente que é um grande cliente em potencial e eu quero aquele cliente. A partir do momento que ele me vir trabalhando, ele vai querer sempre trabalhar comigo. E isso é verdade. Muitas empresas usam dessa estratégia. Óbvio que você, para usar dessa estratégia, tem que ter um capital de giro legal, porque por um tempo você vai bancar a prestação de serviço para aquele novo cliente que você quer pegar. Então tem que estar alerta para saber se você tem esse capital de giro e também que pode sair alguma coisa errada. Mas um alerta que eu quero te dar também é no momento de você renovar esse contrato. Então, por exemplo, esse meu amigo advogado foi lá, fechou um contrato grande, quase que zero de lucro, ou talvez até zero de lucro mesmo. Esse contrato tem um tempo de duração, vamos dizer que seja para uma primeira prestação de serviços, e ele espera, obviamente, renovar aquilo daqui a um tempo. O problema é que quando ele for renovar, ele pode enfrentar dificuldades na renovação pela diferença de patamar de preço de prestação de serviços. A empresa pode dizer para ele assim, não, mas no ano passado você fechou por 10, como que você quer fechar agora por 18, por 20? Entendeu? Então, quando você faz esse tipo de coisa, em tom de demonstração, uma pílula, né, que nós chamamos, para conquistar esse cliente, é muito importante você dizer para esse cliente, deixa claro, inclusive na proposta por escrito, qual é o seu verdadeiro preço, e quanto você está fazendo para aquele cliente com aquele objetivo de se introduzir e demonstrar seu produto. E se na próxima vez que você for negociar, o cliente fizer questão do mesmo valor, você vai ter argumentos, você vai poder inclusive mostrar a proposta do ano passado e mostrar, olha este aqui qual é o meu preço. O que eu fiz para você foi uma forma de prestar um serviço para você me conhecer. E aqui também o Arthur vem me perguntar, né? Quanto coloco de lucro? Depende, existem softwares para isso, e aí que você faz a simulação. Diante dessa simulação você vai conseguir enxergar o final do seu mês com diversas alternativas. Por exemplo, se eu vender bem, se eu vender X, se eu vender Y, se eu vender menos, eu compro menos. Então tem isso também. Toda a sua estratégia de compra e venda ela tem que estar traçada no início do mês. Se ao longo do mês as metas não foram cumpridas, tranquilo, você vai comprar menos material e, consequentemente, vai fazer essa conta bater, tá? Mas o que não pode é trabalhar absolutamente sem rumo e também o que não pode é você chutar um valor de lucro. Você tem que ter aí a sua simulação. Você fazendo simulações, você vai saber se 30% é suficiente para você fechar a sua empresa com lucro no final do mês, se tem que fazer 50%. Em determinados momentos, você só de saber que a sua matéria-prima está para subir, você já tem que antecipadamente ter uma gordurinha a mais, até porque você vai ter que comprar essa matéria-prima para depois vender. Ok? Então fica alerta, porque isso é importante. E minha dica final, essa é muito importante você prestar bastante atenção. Quando você for negociar com uma empresa, com um cliente pessoa jurídica, procure sempre saber se a pessoa que representa essa empresa está aqui negociando com você, se é ela que tem a palavra final, se é essa pessoa que pode fechar ou não. Porque, na maioria das vezes, você negocia com alguém
que tem que pedir permissão para mais alguém para poder fechar. E quando você negocia X com esse alguém, quando ela chega no outro alguém, este outro alguém é superior dela, né? Pensa assim, bom, se o meu colaborador fez isso, se o meu auxiliar fez isso, eu que sou o gerente, que sou o diretor, vou conseguir melhor ainda. E aí onde ele te pede desconto, você fica sem margem para negociar e muitas vezes perde aquele contrato não pelo preço ou pela prestação de serviço, mas pela antipatia que você causa por não ter flexibilidade. Então é sempre importante ter um pouquinho de flexibilidade, saber com quem que você está negociando. No meu caso, que negocio muito com RH, é importante a gente saber se o RH tem autonomia para tomar decisão, ou se ainda vai passar por compras, ou se ainda vai passar pela diretoria. E isso a gente consegue muito jogando limpo, olho no olho, ter um bom networking. A gente sempre fala com as pessoas com quem a gente negocia, qual é a nossa estratégia, que nós vamos trabalhar com aquele valor e ele não tem flexibilidade, a gente já falou desde o início, ou se tem flexibilidade, então nós deixamos a negociação fluir um pouquinho, porque nós sabemos que nós podemos negociar um pouquinho. Então é isso que é a dica do Café Corporativo de hoje. Um grande abraço para vocês, uma grande segunda-feira, uma grande semana e na próxima nós estamos aqui.